Professor Fernando Trevisol aqui, vamos a mais uma questão sobre propagação de calor por condução. Uma barra de material desconhecido está com uma de suas extremidades em contato com uma fonte de temperatura constante igual a 160 graus Celsius e a outra extremidade está em contato com uma fonte de calor temperatura constante 10 graus Celsius. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma fonte de calor e aqui tem outra fonte de calor. Vamos deixar as coisas bem claras aqui, que aqui vai ser necessário. Foi colocada aqui, ó, uma barra de ferro, uma extremidade de contato com a fonte de calor mais alta, vou botar aqui temperatura alta, e a outra extremidade com a fonte de calor mais baixa, temperatura baixa, tá? Exceto pelas extremidades, a barra está envolvida por uma camada isolante de temperatura e submetida a um regime permanente de calor. Sendo o comprimento da barra de 120 centímetros, então o comprimento da barra, tá? Daqui, ó, até aqui é de 120 centímetros, tá? E eu vou chamar esse comprimento de D, só D, tá? E sua área transversal de 8 centímetros quadrados, então a área transversal da área é de 8 centímetros quadrados. Tá? Determine a temperatura da barra a 40 centímetros da extremidade mais quente. Opa, então a gente tem outra coisa aqui para verificar, ó. Eu quero saber o seguinte, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, 40 centímetros da extremidade mais quente, vou chamar isso aqui de DI, D intermediário, igual a 40 centímetros. Qual é a temperatura aqui, ó? A temperatura intermediária, de TI, vou chamar de TI, tá? Que é a temperatura intermediária. É isso que ele quer que a gente descubra. E ainda ele passa o seguinte, que o fluxo de calor é de 0,7. Então ele diz aqui, ó, que o fluxo de calor da barra é de 0,7 caloria centímetros segundo grau Celsius. Bom, então eu quero saber esta temperatura aqui, ó, esta daqui, de vermelho que eu coloquei aqui, esta aqui. Então eu vou fazer uma equação para ela. Ó, então ficaria assim, o fluxo de calor é igual a constante vezes a área da barra vezes a temperatura mais alta menos a temperatura intermediária, que é a mais baixa, que é a temperatura mais alta, essa temperatura aqui, ó, dividido pela distância intermediária, que é 40, tá? Quer dizer, eu vou botar aqui distância intermediária, nem vou botar o valor 40 ainda, vou botar aqui distância intermediária, que é o 40. Mas vejam só, eu não consigo resolver isso aqui, porque o que eu quero saber? Eu quero saber aqui, ó, eu quero saber a temperatura intermediária. Todo o resto aqui eu tenho os valores, ó, olha bem. Eu tenho o valor, a gente tem o valor da temperatura mais alta, da área, da constante, tem o valor da distância, tá? Só que não tem o valor aqui, ó, do fluxo. Então primeiro tem que calcular quanto é esse fluxo, quanto é o fluxo. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar essa equação aqui por enquanto estacionada aqui. E agora eu vou determinar o fluxo. Para determinar o fluxo, o que eu faço? Eu calculo o fluxo pensando em toda a barra, não só nos 40 centímetros, mas nos 120 centímetros. Por quê? Porque a gente tem a constante, que é 0,7, tem a área, que é 8, tem a temperatura da uma extremidade, que é 120, tem a temperatura da outra extremidade, que é 10, opa, só um pouquinho, da outra extremidade, que é 10, e a distância, a temperatura da mais alta é 160, né? Não é 120, é 160. Daqui, 160, e a distância é 120. Bom,
Vamos lá, então. Aqui vai dar fluxo, 0,7 vezes 8 vai dar 5,6, vezes 160 menos 10 vai dar 150, dividido por 120. Isso aqui vai dar igual a 0,7 caloria por segundo. Agora sim, agora eu tenho o fluxo que passa pela essa barra. É só eu colocar aqui, ó. Só colocar aqui. E aí a gente vai saber qual é o valor da temperatura intermediária. Então, vamos lá. Vou até botar com a cor dela aqui embaixo para ninguém se perder. Agora eu vou trazer para cá essa equação, tá? Então aqui nós terminamos. Então vai ficar fluxo 0,7 igual K é 0,7 também. Fluxo 0,7 eu acho que não é, deixa eu fazer aqui. Eu acho que vai ser 7 na verdade. Ó, 5,6 vezes 150 dividido por 120. Vai dar 7. Então aqui o fluxo aqui, ó, na verdade não é 0,7. Aqui, ó, é 7. Fiz de cabeça e acabei pensando que ia dar um pouco menos, né? Mas dá 7. Então o fluxo aqui, ó, o fluxo aqui é 7 vezes o 8, vezes a temperatura mais alta, que é 60, menos a temperatura intermediária que a gente quer descobrir. Escreva ela aqui. A distância entre a temperatura mais alta e a intermediária é de 40 centímetros. Então, coloca 40 aqui. E agora a gente vai começar a resolver. Bom, vamos lá. 7. 0,7 vezes 8, 5,6. Aqui vai ficar igual a 160 menos temperatura intermediária dividido por 40. Bom, 5,6 dividido por 40 dá igual a 0,14. Tá, então vamos fazer bem por parte para todo mundo entender. 0,14, vai botar aqui 0,14, tudo isso igual a 160 menos temperatura intermediária. Esse 0,14 está multiplicando parênteses, passa dividindo. Então, vai ficar 7 dividido por 0,14 igual a 160 menos TI. 7 dividido por 0,14 é igual a 50. Igual a 50. Então, vai ficar 50. Esse 60 está positivo, passa negativo, então vai ficar 160 igual a menos temperatura intermediária. Bom, 50 com menos 160 menos 110, que é igual a menos TI. T está negativo, passa para o outro lado positivo, 110 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar TI igual a 110 positivos graus Celsius. Então, a temperatura da barra nessa posição aqui, ó, a 40 centímetros longe da temperatura mais alta, é de 110 graus Celsius. Fechou? Valeu? Terminando mais uma. Curtem o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais!